Hoje podemos considerar que a internet é a nossa principal forma de acesso a informações. Todos os dias podemos aprender algo novo e interagir com pessoas de realidades completamente diferentes. Neste sentido, a internet deu visibilidade a muitas pessoas que nós não tínhamos costume de ver em outros meios de comunicação. Com tanta informação disponível, nós temos a possibilidade de aprender sobre muitos assuntos, inclusive sobre a diversidade. Mas será que as pessoas estão dispostas a aprender? Este é o tema do programa de hoje. Miscelânea já está no ar. No reality show Big Brother Brasil, recentemente, o participante Rodrigo Mussi cometeu um erro ao usar a palavra traveco para se referir a pessoas trans e travestis. O participante se desculpou após ser corrigido, mas o episódio gerou repercussão na internet, especialmente pelo argumento utilizado para justificar a falha. Rodrigo disse que dentro de sua bolha social a palavra era comum, que não teve acesso à informação e que não sabia que este era um termo pejorativo. Mas afinal, até que ponto essa justificativa é aceitável? O que podemos fazer para evitar atitudes preconceituosas? Para conversar com a gente sobre isso, estamos recebendo as professoras da Faculdade de Comunicação da Univap, Vânia Braz de Oliveira e professora Monique Baraúna. Muito obrigada pela presença. Professora Monique, para começar, todas as pessoas vivem em bolhas sociais? Sim, a gente vive em bolhas sociais. A partir do momento que a gente constrói redes sociais, sem ser pela internet, com amigos, com família, grupos escolares, de uma igreja, a gente vive ali naquele convívio. A gente pode ampliar essa bolha e ela passar por uma mídia social, onde a gente convive com mais pessoas e sofre também interferência dos algoritmos, que são as inteligências artificiais da internet, daquela mídia social, que colocam conteúdos que a gente já está predisposto a gostar, a engajar, por conta das nossas atividades ali dentro daquelas mídias sociais. Então aí a gente permanece ali naquela bolha, vendo só o que a gente gosta ou que o nosso perfil atende ali àquela mídia social. E professora Vânia, como que isso, de uma forma geral, como isso pode impactar na falta de informação? Quando a Monique fala que nós vivemos nessa bolha social e que a gente recebe informação ou conteúdo em que a gente já está predisposto a isso, em função do nosso caminho mesmo, da nossa navegação nas redes, principalmente nas redes sociais online. Agora, quando a gente fala, eu estou atrelada a uma bolha, por isso eu não tenho a informação X, né? A gente entende que você vive nas redes sociais online, em algum momento, nessa bolha. Mas você tem vários outros meios e formas de receber conteúdo e buscar conteúdo. Então, quando a gente fala hoje em dia que a gente não tem acesso a algum tipo de informação, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Porque a gente tem ainda a mídia televisiva atingindo mais de 97% dos lares brasileiros, né? E determinados conteúdos, eles estão nas redes sociais, mas hoje estão também na TV. Vamos lembrar que há uma convergência de mídia? De meios? Mas também, sem a convergência, vamos dizer assim, você como audiência, como telespectador de um programa de televisão, você tem tanta informação e conteúdo quanto na internet. O que eu quero dizer? Não estou dizendo de quantidade, mas estou dizendo de assuntos. Os mesmos assuntos hoje que são debatidos numa mídia televisiva também são debatidos nas redes sociais. São debatidos também em sites de notícias, mas estão também presentes no rádio. E vale a gente lembrar hoje que o rádio hoje também é imagético. Não como a gente via há muito tempo, mas hoje a gente assiste ao veículo rádio também pela TV ou também pela internet. Então, a gente continua tendo acesso à informação se a gente for buscar essa informação. O que acontece é que quando a gente está muito fechado nessa bolha, a gente resume ou se restringe a uma determinada informação e não busca outras. E para a gente aquilo está ótimo.
Então você muitas vezes tem informação de forma muito rasa, muito superficial. Mas acesso à informação você consegue ter, né? E aí também a gente entra numa, vamos dizer assim, numa dualidade entre ter acesso e a mídia dialogar com você, porque às vezes você tem várias ou vários conteúdos e são os mesmos conteúdos ditos de formas diferentes em mídias diferentes para atingir públicos diferentes. Então o que a gente precisa ficar atento é, se eu quero ou busco a informação, eu posso buscar em vários meios e ter essa mesma informação de várias formas diferentes. Né? Então essa coisa, eu estou preso numa bolha e no meu reduto ali eu não tenho acesso a essa informação, é um perigo tremendo, porque você tem acesso à informação, basta você buscar ter essa informação. Então aí também é uma questão de você ter interesse pelo assunto, ter disponibilidade de estar aberto a vários tipos de informação ou a vários assuntos diferentes. É porque nas mídias sociais a gente acaba sendo muito passivo só a receber o conteúdo. A gente não é ativo em buscar conteúdos. Então a gente precisa mudar essa e furar, e é assim que a gente consegue furar essa bolha, de buscar novos conteúdos, buscar novas informações. Então, viu alguma coisa que você não sabe, vai atrás, busca. A internet propicia justamente isso, acesso a mais informações. Só que você precisa deixar de ser passivo a só receber essas informações e ser ativo e ir atrás de outras informações. Sim. Lembrando, Rafa, Júlia, e quem estiver também assistindo, que quando a gente recebe uma informação e a gente não busca ou não tenta se limitar àquele conteúdo raso, como a gente sempre às vezes comenta isso, a gente está só informado ali, né? A gente tem aquela notícia muito rasa, muito breve. Se você quer se aprofundar naquele assunto, você passa a buscar conhecimento sobre aquele assunto. Você passa a conhecer mais sobre aquela informação que era inicial. Então, a partir do momento que você quer furar essa bolha e buscar mais conteúdo sobre, você começa a se tornar conhecedor daquele assunto. É você literalmente em busca de conhecimento. Mesmo com a informação ela estando em vários veículos, como televisão, rádio, tem um dado feito pelo IBGE de uma pesquisa em 2019 que aponta que 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Sobre esses dados, qual que é a importância para eles sobre o debate dessa realidade? São 40%, são 40 milhões, mas a pesquisa que os outros 191 milhões de pessoas que acessam a internet correspondem a 82% da população brasileira. Esse acesso aumentou muito devido à pandemia. Ainda não é todo mundo que tem acesso à internet, e o acesso à internet como nós aqui na nossa bolha de universidade temos, em que a gente fica com o celular o dia inteiro. Mas já são mais pessoas com acesso à internet. Quais são essas pessoas? As pessoas onde há dificuldade de sinal, que não tem acesso, às vezes, a um 3G, a um smartphone. Então, é uma dificuldade também geográfica que a gente tem. Não é desculpa para a gente não ter acesso à informação. Como a Vânia falou, a informação pode vir por meio do rádio, pode vir por meio da televisão, e aí a gente consegue contornar isso. Além disso, leituras, o que era convencional antigamente, ainda é possível hoje em dia. Não é mais um apagão como era antes. A pandemia acelerou esse processo em pelo menos 10 anos. Tá? Então, nesses 2 anos de pandemia, a gente teve um avanço tecnológico, um avanço de busca por conhecimento muito maior do que lá em 2000, quando começou a internet, entendeu? Então, é uma realidade que está em mudança e uma mudança mais acelerada. Então, não é desculpa para a gente não buscar conhecimento e não se informar. Sim. E quando a gente fala de que poucas pessoas têm acesso à internet, vale lembrar que muitas dessas pessoas que têm o acesso à internet têm via celular. E muitas vezes a gente tem que pensar que é via celular, e a gente tem aquela questão também da pessoa ter um aparelho, um suporte tecnológico pré-pago,
ou não. Então, ela tem uma restrição de tempo de usabilidade da internet, né? A gente tem que verificar também que muitas vezes essa pessoa se utiliza da internet apenas para o entretenimento e não para conteúdos informativos. Então, há também aí, nesse número de pouco acesso ou de pessoas que não têm ainda acesso à internet, é legal entender que às vezes ela tem acesso, mas ela tem acesso no trabalho apenas. Né? É legal a gente entender também que quando a gente fala de acesso à internet, né, muitas delas têm acesso via suporte celular e não tem nenhum microcomputador em casa, não tem um computador em casa. Então ela se restringe àquela informação que é possível ser dada ou ser passada apenas na mídia móvel, por exemplo. Né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente fala das pessoas que têm acesso ou pouco acesso à informação. E segundo as próprias pesquisas do IBGE, quando a pessoa, são as pesquisas do PNAD, as pessoas usam mais a internet dela, o uso da internet dela, em primeiro lugar, para aplicativos de conversa, então WhatsApp, Facebook, Face Messenger, né? Depois disso, para o entretenimento em vídeo. Em terceiro lugar, as mídias sociais. Então, a gente sabe que a pessoa não está ali para buscar informação. Como que vem a informação? Poucas, né? Por compartilhados no WhatsApp, compartilhados no Facebook, e aí não tem uma checagem, não tem uma fonte, não tem uma autoria confiável. E aí a pessoa acaba também se desinformando. Sim. Exatamente. É o contrário, um efeito contrário, vamos dizer. Exatamente. Monique, especialmente em relação às pessoas que têm acesso à internet, a gente pode ver muitas notícias, tem acesso a muita coisa, mas a gente não consegue se aprofundar em tudo. Na sua visão, qual é a importância das pessoas se aprofundarem em relação à diversidade? É super importante. Primeiro porque, por causa inclusive da internet, a gente está dando voz às pessoas que ficaram caladas durante muito tempo, que a sociedade, os veículos de comunicação em massa não olharam durante o período em que isso era massivo. A internet deu voz para essas pessoas. E aí, a partir do momento em que a gente escuta outras vozes, a gente tem que olhar para elas e olhar o que elas estão falando. Se eu não sei, como aconteceu também ali nessa edição do Big Brother, como chamar a pessoa de negro, preto, de traveco ou não, eu preciso me aprofundar. Se isso gerou uma inquietação lá, não gerou antes, por que eu não me questionei sobre isso antes? Eu não tenho nenhum amigo negro, não tem nenhum negro, por exemplo, na minha sala de faculdade. A gente precisa dessa reflexão, porque é uma reflexão social, é para a vida da gente, é uma inquietação que a gente precisa ter. E que não é só lá na internet, é na nossa vida. Por que eu não... São José não tem bairros periféricos? São José não tem comunidade LGBT? Entendeu? A gente precisa conhecer, mas esse conhecimento, ele vem também da nossa educação, do que a gente aprende na escola, do que a gente aprende na faculdade. E aí é claro que a gente tem mais fontes de informação quando a gente cai dentro da internet. Mas que são assuntos que estão nos trends toda semana. Então, o que a gente, no mínimo, deve procurar pelo respeito e por buscar conhecimento e ter uma convivência, no mínimo, respeitosa na sociedade. Sim. Porque faz parte do seu dia a dia, né? É uma questão social. Você está lidando com a diversidade diariamente, né? E é errôneo aquela nossa ideia, que eu digo, do todo de forma massiva, de achar que o que é diferente não é normal. Não, o diferente é normal. Isso é que a gente precisa entender isso. A diversidade, a palavra já nos diz isso, né? Ou seja, essa coisa de conviver com o diferente faz parte do nosso dia a dia. E essa diferença não quer dizer que é bom ou ruim. Ela é literalmente diferente. E a gente precisa ter um respeito com relação a isso, de diversas formas, em diversos núcleos. Então, falar sobre diversidade
trabalhar a diversidade com relação à temática nas mídias, eu acho que é fundamental. Porque isso demonstra, não só como a Monique falou, que é uma questão de respeito, de educação, mas que você entenda que isso faz parte do ser humano. Sim. Professoras, até onde é justo justificar utilizar a falta de informação como um argumento válido para posturas errôneas? Na verdade, é se blindar, né? Criar um escudo para a realidade. Não há uma justificativa. Se você, no mínimo, quer conviver em sociedade, você precisa ter novos olhares e não se blindar, não ter um cabresto, entendeu? Então, não é justificável, é necessário, sim, uma busca de informação, de olhar para a diversidade, de olhar para conflitos, de olhar para discussões que você pode achar que não lhe pertence, mas que estão em torno de você, porque isso é viver em sociedade. Tem muita questão das pessoas que são mais velhas, as pessoas que realmente não têm tanto acesso à informação por não estarem tão conectadas às mídias. É uma realidade que existe no Brasil, infelizmente, né? De pessoas que não têm um aparelho de celular, algumas pessoas não têm televisão. Ainda assim, não é justo justificar a falta de informação para uma atitude errônea? A gente com o público mais velho, a gente sabe que a criação foi diferente, o acesso à informação é diferente, nem todos têm netos e conversam com netos, há sempre um conflito de geração. Isso aí é normal. É cultural. É cultural. Né? A partir do momento em que essa pessoa se incomoda ou a família se incomoda com alguma reação, o diálogo é o primeiro passo. E aí o conhecimento que eu trago, que você traz, pode propor uma nova discussão e você está aberto ao conhecimento. Vai ter gente que não vai estar aberto ao conhecimento? Claro que vai. Mas aí há sempre a tentativa de estabelecer um diálogo e uma compreensão. Eu não vou cobrar para um senhor que não tem acesso à internet, que ele saiba de tudo o que está acontecendo, porque ele tem uma série de dificuldades, ele não nasceu naquela realidade de buscar uma informação na internet. Mas se alguma questão social o incomoda ou ele quer aprender, ele vai conversar, como era feito antigamente, gente. A gente aprendia com os nossos avós, com os nossos pais, com um diálogo, e isso é normal, e já que isso era uma rotina dele, o que ele pode não entender, e aí a gente tem preconceito enraizado, a gente tem dogmas culturais, a gente tem tudo isso. É normal isso ter. Não é que a gente precise justificar, mas a gente também tem que compreender que há mais dificuldade para determinados tipos de pessoas. Sim. A gente pode, o que eu digo a gente, são essas pessoas mais idosas, vamos colocar assim, que eles podem não concordar, mas isso não quer dizer que eles possam desrespeitar. Sim. Né? Então, há uma diferença também. Não é igual a Monique falou, de repente você tem um avô, e toda a vivência dele, toda a questão cultural, educação, né? Ele não vivenciou ou vivenciou de uma forma diferente tudo aquilo. Então, ele pode não concordar com aquilo, mas isso não quer dizer que ele tenha o direito de desrespeitar quem hoje tem essa vivência. Então, a informação, e como a Monique falou, muitas vezes é uma questão de diálogo dentro da própria casa, ela demonstra isso. É o primeiro passo, esse diálogo em casa, entre família, é o primeiro passo, para que você entenda, possa não concordar, mas leve você a não desrespeitar. Sim. Bom, a gente ainda tem muito o que falar sobre esse assunto, mas temos que fazer um rápido intervalo. Fica aí com Miscelânea, volta já. Voltamos com Miscelânea. Hoje o nosso tema é diversidade e acesso à informação. Estamos recebendo as professoras Monique Baraúna e Vânia Braz de Oliveira para discutir sobre o assunto. Bom, uma questão que tem que ser considerada é aonde essas pessoas buscam a informação. Pessoas trans, negras, homossexuais, elas podem servir como fonte de informação, mas não é obrigação delas. Então, muitas pessoas pesquisam na internet. Mas, assim como na internet tem muita coisa positiva, você também pode encontrar muita coisa que não é confiável.
Então, como a gente faz para fazer uma pesquisa confiável? Bom, eles realmente não têm que ser fontes de informação ali naquele momento, num diálogo, numa conversa. A gente tem que aprender, principalmente porque são questões históricas em que a gente precisa se posicionar e se reposicionar, porque a gente também sempre foi muito passivo a isso. Sites confiáveis, não só de notícias, mas blogs de líderes e de ativistas e de pessoas que tenham estudado essa temática. Então, por exemplo, a Djamila Ribeiro, que fala sobre a temática negra. A gente pode seguir pessoas que comentem e falem sobre o público LGBT queer+, então a gente precisa seguir as pessoas. E aí, gente, não precisa ir no site e ler. Você segue a Djamila no Instagram, você tem uma aula todo santo dia, entendeu? Você segue o Ale Santos aqui de Guará, que escreveu um livro agora, você tem aula também todo santo dia. Então, a gente precisa seguir essas pessoas. A gente tem esse conhecimento. Outra coisa, não vamos compartilhar tudo o que vem no WhatsApp, no Facebook, gente. Normalmente não são de fontes confiáveis. E aí a gente sabe que a gente tem um excesso de fake news. Então, desconfiou da URL, do endereçozinho do site, daquela manchete muito extravagante ou alarmista, não tem fonte de informação ou o dado é muito grandioso. Na verdade, ao invés de compartilhar, mesmo antes de ler, leia, gente. Se você ler, você vai saber que aquilo ali não é confiável. Leia do começo ao fim. Leia do começo ao fim. Porque a gente sabe que existem máquinas reprodutoras de informação falsa, entendeu? Isso é tudo mecanismo de rede, de inteligência artificial, não é uma coisa que é de outro mundo, ou de filme, ou de ficção científica. Então a gente precisa ter cuidado. Então, chegou pelo WhatsApp, chegou pelo Facebook, já desconfie. Seja ativo na sua busca de informação, vá atrás de sites, vá buscar sua informação, seja o curador do seu conteúdo, entendeu? Aí você já vai conseguir, pelo menos, não depender das informações alheias e buscar conhecimento, porque aí você vai estar ativo no seu aprendizado para a vida. E a gente não precisa só ir para site, textão, blog. Segue essas pessoas, segue esses pontos de referência, que já vai ser super válido, já vai ser um aprendizado. Busque no YouTube, o YouTube tem vídeos fantásticos de professores, pesquisadores, de sociólogos, historiadores, que trabalham não só esse tema, como vários outros temas. Tira dúvidas sobre um conceito que você acha estranho, nunca ouvi a palavra X, o que quer dizer? Vá buscar. Então você tem também no YouTube, além dos filmes, dos clipes e de outras produções, você tem vídeos curtos, bem curtinhos, mas que te dá uma explicação sobre o assunto. Vale a gente lembrar que nós estamos, este ano, num ano de eleição. E nós vamos nos deparar muito com o tema, já que você tocou nesse assunto, e é um assunto hoje muito propício, que é o tema da diversidade. Pode ter certeza que ele vai estar na pauta política deste ano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os conteúdos que a gente começa a receber desde já, não só antes, mas agora mais ainda nesse período eleitoral, com os conteúdos que a gente recebe no WhatsApp, grupos de família, que a gente sempre recebe uma informação aqui, outra ali, e não tem certeza sobre o assunto. Dê uma olhada, confirme, veja em blogs ou sites de notícias em que vocês estão mais acostumados a ver. Pode ser os grandes, pode ser os menores. A gente tem o Nexo, que é um site muito bacana de notícia, que você vai lá, tira uma dúvida, porque ele é bem aprofundado no assunto. Faça uma busca de algumas palavras específicas daquela notícia, até para você ver se realmente tem outras mídias falando sobre o assunto, para você fazer essa comparação. Porque como a Monique falou, fake news, a gente como jornalista fala que é uma luta. A gente hoje trabalha mais para desmentir
do que para trazer informação nova, é mais desmentindo as coisas. Então, é interessante a gente observar hoje o que chega para a gente e a gente filtrar. Como filtrar? Vou fazer buscas em sites de notícias que são confiáveis, né? Por mais que você fale, mas tem um site X e Y, eles têm uma leitura para isso, uma leitura para aquilo, leia os dois então, enxergue essas leituras, né? Faça literalmente uma filtragem, seja curador do seu conteúdo, seja literalmente ativo. Se você é capaz de produzir e desenvolver um conteúdo, você é capaz de produzir e desenvolver conteúdos fiéis, corretos. Então, faça uma busca. E sempre que possível, em veículos, em blogs de notícias em que vocês estão acostumados. Ou em pesquisadores, ou em nomes que vocês estão acostumados. Por que eu falo isso? Porque às vezes você faz uma busca lá no site de notícia e ainda fica com dúvida. Beleza, eu vou lá buscar no YouTube, eu conheço, tem o Pondé, tem o Cortella, que são, né, alguns nomes que são bem conhecidos. Eu vou procurar se no blog deles, ou no Insta deles, ou nos vídeos do YouTube que eles têm lá no YouTube, se eles falam sobre esse assunto. Vou lá, digita lá, procura, vê se tem um videozinho sobre esse assunto, escuta para você. E aí, então, filtrando melhor sua informação para que você possa produzir um conteúdo confiável. E além disso, além dessa busca, a gente também pode selecionar as pessoas que a gente segue. Então, parar de seguir, nossa, eu achei bonitinho, ok, achou bonitinho, tem conteúdo, não tem? Descarta, dá uma limpa, dá um detox nas suas mídias sociais de vez em quando, vê se aquela pessoa reflete, siga pessoas que não refletem a sua realidade. Sigam pessoas que você precisa conhecer uma realidade. Então, siga, por exemplo, o movimento de contribuição para doações, de uma religião. Siga pessoas que você não concorda com o pensamento. Tente você furar essa bolha e seguir outras pessoas, porque às vezes alguma coisa relevante ela vai falar, ou algum ponto de vista que ela vai levantar que você pode não concordar, mas você viu que precisa se informar, entendeu? Então, tente seguir e vá mudando as pessoas que você segue ao longo do tempo. A gente cresce, a gente evolui, a gente não precisa seguir sempre as mesmas pessoas, a gente muda as nossas temáticas, e é isso importante para mudar a nossa bolha. Para a gente abrir os horizontes da gente. Então, procure sempre pessoas que você acha que têm opinião relevante e siga. E mesmo que você discorde, aprenda a argumentar. Como que eu vou argumentar com essa pessoa se eu fosse falar com ela? Para você ter essa capacidade de gerar uma discussão válida. Sim, essa questão da diversidade cai muito na questão ideológica também, né? A gente vê pessoas que são muito a favor, muito contra. Se você segue pessoas que são muito contra, você acaba sendo influenciado pela opinião delas. Então, interessante seria ver os dois lados. Sim. Isso, até como a Monique falou mais uma vez, para você ter argumento. Porque você só constrói argumentos tendo uma visão dos dois lados, tanto dos pontos positivos quanto aqueles que você acha que são negativos, para que você possa argumentar, né? O que a gente vê muito nas redes sociais é um diálogo de uma coisa por ela mesma, ou seja, unilateral. Você acha que é ruim, você fala e coloca, é ruim, mas é ruim por quê? Né? Coloque lá os seus argumentos, levante por que ele é ruim, dê voz a por que você acha que é ruim. Por exemplo, é ruim porque isso corresponde a dados tais. É bom porque isso corresponde a dados históricos X. Ou seja, tenha subsídios para falar que é bom ou ruim, não apenas um discurso vazio. E nada é extremo, não precisa ser mal, bom. Exatamente. A gente tem um espectro, a gente tem um caminho, nada é 8 ou 80, entendeu? A gente pode e a gente circula por isso durante a nossa vida e numa sociedade. Então, temas vão e voltam, a gente aprende mais coisa, amadurece, então a gente precisa saber lidar com isso. Sim. Dependendo da situação, o caso de racismo, LGBTfobia, deixa de ser um simples erro e se torna um crime. Qual seria o papel do governo nessa questão do acesso à informação e quais políticas públicas podem ser adotadas para atrair pessoas para estes debates? Primeiro, começa na escola.
na escola desde criança. Educação de base. Educação de base. Depois, para a formação, acho que das pessoas, uma educomunicação. A gente ensinar as pessoas a entenderem a comunicação também. E proporcionar o diálogo, gente. Aceitar o diferente, e ter embates e ter discussões com o diferente, mas sem desrespeitar. Eu não preciso concordar que você gosta do azul, eu gosto do verde. Eu não preciso discutir com você por causa disso, entendeu? A escola é o primeiro e o principal papel para a educação e para a formação das pessoas. Então, é lá que eu vou aprender coisas novas, que eu vou aprender coisas diferentes e que eu vou ter a capacidade de me relacionar em sociedade. E é lá que eu vou construir os diálogos, os argumentos e a minha vivência. É de lá que tem que partir tudo. Além disso, sim, o governo tem que fazer campanhas de informação, punir esses crimes. Então, gerar leis e órgãos fiscalizadores para cumprir essas leis e não passar pano e não esquecer desse tipo de postura. Educar na base, educar via mídias e criar leis e órgãos reguladores e que faça a punição correta. Nem sempre criar as leis, né? Mas sim fazer com que elas sejam cumpridas. O que a gente vê hoje é essas relações de poder, né? Tem gente que, apesar de existir leis que falem contra o racismo e a LGBTfobia, essas leis não são tão bem aplicadas no Brasil hoje em dia. Então, aplicar essas leis seria uma alternativa. Sim, em determinados momentos, sim. Mas a partir do momento que você tem também uma educação de base que já lhe ensina sobre, já lhe traz conhecimento sobre, você vai ver uma geração futura crescendo com outro olhar sobre a temática. Né? Mas sempre, Rafa, Júlia, Monique, sempre a gente vai ter o lado da discordância, o lado de realmente querer ser... não sei se desleal seria a melhor palavra, mas ir contra realmente as regras, isso você vai ter, né? Mas para esses, sim, que não são educados, que não são conhecedores, esse sim, você de certa forma aplica a lei, porque ele já extrapola, né, essas questões. Agora, se você começa desde criança, trabalhando a temática, indo na escola, levando as questões midiáticas para a escola, sabendo como essa criança ou esse adolescente faz uma leitura daquilo que ele recebe da mídia, daquilo que ele consegue filtrar, de como fazer esse filtro, que é a educomunicação, você aos poucos vai criando, vamos dizer assim, ou construindo uma geração que saiba trabalhar com essa temática. O que a gente não vê e que certamente agora, o que às vezes vai nesse 880, nesse extremismo, é que as pessoas acham que a situação muda da noite para o dia, né? Isso não vai acontecer. Nós somos um país realmente preconceituoso. Não adianta falar que nós não somos, porque nós somos. Né? Essa é a verdade. Né? Pode ser que em alguns casos, em alguns momentos pouco ou mais, mas nós somos. É uma questão cultural. Mas isso a gente vai mudar com o tempo. Infelizmente agora, para algumas pessoas, é aplicada a lei, porque ela não consegue entender, ela não é conhecedora suficiente e educada suficiente para entender que não é com esse olhar preconceituoso que ela vai construir as coisas e que ela vai viver bem em sociedade. Então, a lei é vigente ou entra em ação, vamos dizer, nesses casos. O que a gente tem que entender é que isso é um processo. E é geracional, não é do dia para a noite, como a Vânia falou. Vai ser para os filhos de vocês. É um longo prazo. É a longo prazo, mas que a gente precisa entender que se a gente tem dúvida ao usar uma expressão, ao usar uma palavra, não a use. Tente conhecer e saber primeiro. Né? Vou dar o exemplo aqui que a gente estava falando do Big Brother, né, que vocês usaram, do traveco. Não use a palavra. Seja educado, sensato, inteligente e substitua. Tente falar de outra forma, né, que não ofenda o outro,
mas que traga um processo reflexivo em relação àqueles questionamentos, né? Então, assim, não vamos mudar isso de hoje para amanhã, não vamos. Mas a gente tem que começar. Só que esse início a gente começa lá na educação básica, mas agora tentando, com o auxílio dos meios, com as pessoas mais entendidas do assunto, vamos usar essa palavra, entender, compreender melhor o que significa tudo isso, né? Porque só assim a gente vive bem em sociedade. E vamos entender que sociedade é um todo, é um organismo vivo, né? É uma estrutura viva, dinâmica, né? Então a gente precisa se acostumar com isso e saber que nós não temos toda a informação, que nós não sabemos de tudo, e graças a Deus não sabemos, estamos aprendendo todo dia, e graças a esse aprendizado e essa vontade de conhecer sobre o assunto é que a gente vai evoluindo. Então a gente tem que entender que a gente precisa evoluir. Sim, inclusive eu queria agradecer a presença de vocês. Para a gente finalizar, uma última questão, com relação à educação, colégios, a universidades, a pauta da diversidade, na opinião de vocês, já é bem aplicada nas escolas, por exemplo, ou vocês acham que não? E o que dificulta essa aplicação? Seria porque as pessoas que são contra se sobressaem? Não, nas escolas eu acho que difícil a gente dizer, porque a gente acaba não trabalhando na educação fundamental básica. Mas na universidade sim, a gente tem disciplinas, e são disciplinas que são regulamentadas pelo MEC para que a gente tenha no nosso currículo, como sociologia, filosofia, cultura brasileira, história contemporânea, que fazem parte da formação do cidadão e que trazem esse diálogo e que são necessárias para a gente conhecer diversos pontos de vista, estimular a capacidade argumentativa e de discussões da gente. Então, isso na universidade acontece. E aí, na faculdade, a gente tem uma maturidade para fazer isso. Sim, isso tem na escola, a gente até tem a disciplina de filosofia em algumas escolas, em alguns momentos, mas aí não seria... A gente não teria tanta propriedade para falar. Se aprofundar, né? Mas na universidade, também a gente já liga ao nome, universidade, que já trabalha com essa questão mais universal de diversidade, eu acho que é a temática fundamental, independente do curso, né, da linha da área de conhecimento, independente. É uma palavra, um tema, um assunto que tem que estar em pauta sempre que possível. E ele é legal porque é um tema, é um assunto que dá para você trabalhar em várias áreas do conhecimento, sem nenhuma dificuldade, vamos dizer assim, né? Você pode fazer isso na nossa área, que é a área da comunicação, das mídias, com facilidade. Isso também é visto na área da saúde, isso é visto na área de exatas hoje, né? Não só em disciplinas, mas em projetos. Então, eu acho que é um tema que ele tem que estar presente hoje. Daqui a uns anos você pode até falar, olha, será que a diversidade é um assunto que merece estar em pauta? De repente, vamos sonhar que não, porque já é algo consolidado. Não precisa, já faz parte ali do... Não assim como outros temas vão entrar, sustentabilidade e educação ambiental não entrava até pouco tempo atrás, e entrou em pauta agora, é disciplina. Então a gente sabe que isso vai e volta e outros temas vão aparecer e isso faz parte de uma evolução. E mais do que trazer e discutir sobre o tema é trazer as pessoas, né? Professores negros, professoras mulheres, trazer de fato a diversidade para o nosso dia a dia. Sim, sim. E enxergar e fazer com que os alunos que estão dentro da sala de aula enxerguem realmente a diversidade como uma questão própria do seu cotidiano e que ele pertence a isso. É fazer com que ele sinta pertencente àquela temática. Isso é muito importante. Sim. Bom, muito obrigada novamente, Monique, Vânia. Miscelânea termina aqui. Obrigado você também que nos acompanhou. Este programa estará disponível no nosso canal do YouTube. Não deixe de acompanhar TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, @TV Univap. Até a próxima. Tchau.